meu nome é Vanessa, sou psicóloga da Secretaria Municipal de Educação de Cianorte. E hoje no Falando Sobre, estamos aqui com a psicóloga Nájera, do Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS. O CREAS é uma unidade da assistência social que atende pessoas que vivenciam situações de violação de direitos. E o tema escolhido hoje foi: como identificar alguns sinais de violência infantil? Bom, em maio é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil, né, de crianças e adolescentes, que é uma data determinada pela Lei 9.970/2000, em memória a Araceli Crespo, de 8 anos, que ela foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973. E nesse momento em que as crianças estão com atividades não presenciais, algumas retomando de modo escalonado e gradual, né, ficando mais tempo em casa, como que a família pode identificar alguns sinais de que pode estar acontecendo algo relacionado à violência infantil, Nájera? Bom, Vanessa, muitas vezes, né, o principal comportamento que a criança tem é mudar o seu padrão, né? A criança geralmente ela tem um comportamento que é habitual dela, né? E essa criança ela começa a mudar. Às vezes é uma criança que ela era muito ativa, ela começa a ficar mais retraída, né? E às vezes até é uma criança que começa a apresentar muita agressividade, né? A questão também do medo, às vezes ela começa, é um lugar que ela frequentava, uma questão que fazia parte da rotina dela, ela começa a ficar com medo de ir naquele determinado lugar, ou com medo de uma determinada pessoa, né? Então, assim, muitas vezes a criança, ela fala pra gente, ela mostra pra gente o que tá acontecendo, mas não por palavras, né? Então, por isso que a gente tem que, muitas vezes, ficar atento a esses comportamentos. E como é difícil no dia a dia perceber essas mudanças, né? Sim, é muito difícil. Até em casos, né, dessa violência, uma exploração sexual, né? A gente também pode pensar na questão do sono, que é uma coisa que é fácil da gente observar, né? Às vezes era uma criança que sempre dormiu muito bem e você vê que ela parou de dormir, não quer dormir, né? Ou às vezes um excesso de sono, a criança tá dormindo demais, só quer ficar na cama, né? A questão da concentração, até mesmo nas atividades escolares que a gente está fazendo de forma remota, né? É uma coisa que os responsáveis podem observar. É uma criança que fazia as atividades, era tranquila em relação a isso, agora ela não tá mais conseguindo se concentrar. E o descuido com a aparência, né? Às vezes até na própria aparência a criança demonstra que tem algo que não tá muito bacana. E também é importante observar as marcas, alguns sinais físicos da criança, né? E como a família pode estar observando esses sinais? Bom, Vanessa, principalmente assim, aquelas pessoas que têm mais acesso à criança, né? Vão conseguir até ver melhor, porque muitas vezes essas marcas elas acabam sendo mais escondidas, camufladas, né? Então, às vezes, numa troca de roupa da criança, né? Você pode ver que apareceram marcas roxas, ou até mesmo a questão de feridas, né? A questão também de problemas de saúde que começam a aparecer, que não era comum. A criança começa a reclamar muito de dor de cabeça, né? Vômitos. Mas eu acho que também é muito importante a gente ressaltar que nem tudo é violência, tá, gente? Nem tudo quer dizer que tá acontecendo alguma violação de direito, podem ser outras questões também relacionadas à questão de saúde mental, né? Então não é assim, eu percebi que meu filho tá apresentando determinado comportamento, está sendo vítima de alguma violência, né? Não quer dizer isso, mas são sinais que é pra gente, né, levantar a nossa anteninha ali e ficar e observar para ver o que tá acontecendo. Algo está acontecendo, pode ser uma violência ou não, mas algo está acontecendo, né? E em relação à violência sexual infantil ou abuso, né? Acho que é legal a gente trazer aqui esse conteúdo que é tão polêmico, né? Então, o que é a violência sexual infantil? Bom, Vanessa, eu acho importante a gente até ressaltar, porque muitas vezes a gente vê algo como o abuso sexual infantil sendo só com a conjunção carnal, né? E não, uma criança que ela foi exposta alguma imagem que é inadequada para a idade dela, a criança que às vezes alguém passou a mão nas suas partes íntimas, muitos casos também em questão de, às vezes os pais dormem no mesmo quarto que a criança, é comum isso, e às vezes
os pais acham que a criança tá dormindo, não tá escutando nada, tá tudo bem, e a criança acaba vivenciando essa intimidade do casal, que é uma cena inapropriada para sua idade, né? Então também é uma violência sexual, né? Então é importante a gente ressaltar todos esses tipos, porque às vezes a criança até acaba indo fazer um exame, o exame vem falando, não houve nenhum tipo de abuso, não houve nenhum tipo de violência sexual, mas pode ser essas outras violências que não vão ser identificadas no exame, né? É por isso que eu sempre digo que a gente tem que acreditar na criança. Se a criança ou adolescente está falando que aconteceu algo, vamos abraçar essa causa e ir atrás de tirar a criança dessa situação que ela está dizendo que foi exposta. Porque não quer dizer que vai demonstrar no exame, né? Então, por isso que o mais importante é a gente sempre acreditar neles. E muitas vezes a criança não vai dizer alguma coisa, ela vai se expressar numa brincadeira, né? Então é importante estar atento a esses sinais, né? Exatamente. E em relação à suspeita, né, de abuso ou violência sexual, há alguma mudança de comportamento específico? Bom, uma das coisas assim que a gente pode perceber nessas crianças que estão sendo vítimas de abuso ou violência sexual é talvez uma sexualidade mais aflorada, né? A gente vê na rotina dela de brincadeiras, como você mesmo disse, né, Vanessa? Que às vezes ela tá fazendo brincadeiras de cunho sexual, ou às vezes começa a manipular suas genitais. E também, às vezes, pode acontecer muito da criança ela voltar a fazer xixi ou cocô na roupa, né? É uma criança que, assim, que já evoluiu, já saiu das fraldas, não acontece mais isso e, de repente, ela volta a ter um comportamento desse. É, no mínimo, um sinal de alerta para que a gente vá investigar o que está acontecendo e o porquê desse comportamento, né? E até uma questão mais infantil. Às vezes, a criança, ela, né, começa a se infantilizar mais, né? Às vezes, começa a gaguejar. Porque tem a fala também, muitas vezes ela traz algo de que não está bem, né? Então ela começa a gaguejar. São tudo comportamentos que a gente pode estar levantando a nossa anteninha para ficar em alerta. E também a gente precisa explicar para a criança que nenhum adulto ou criança mais velha pode manter segredos que não possam ser compartilhados com o pai, mãe, alguém da confiança dela, né? Sim. Muitas vezes, Vanessa, a gente vê que esses tipos de violência vêm de pessoas muito próximas, né? Pessoa que às vezes a gente até acha que nossa criança está protegida, está bem cuidada, e daí acontece uma situação dessa. Por isso que é muito importante a criança entender que ela não pode guardar segredo dos pais, dos responsáveis, ela sentir essa confiança, até mesmo em questões de ameaças. Porque muitas vezes o violador, ele ameaça a criança para manter ela em silêncio. Ameaça, às vezes, em relação aos pais, né? Questão de machucar a mãe, machucar o pai, machucar irmãos. A criança tem que entender que nós, como adultos, vamos conseguir resolver aquela situação independente de ameaça ou não, para que ela se sinta segura, protegida, para estar recorrendo, né, a esse auxílio. E em caso de suspeitas, o que a família pode fazer? Bom, nós temos uma rede de proteção aqui em Cianorte, né? Que é muito interligada, funciona muito bem. E é importante dizer que qualquer suspeita, qualquer, né, dificuldade, ou até mesmo dúvida em relação ao que fazer, pode procurar qualquer órgão da rede de proteção da criança, pode procurar o conselho tutelar, pode procurar a polícia, a delegacia, a UPA, posto de saúde. Nós do CREAS também que lidamos com isso o dia a dia, né? A gente está capacitado a orientar, a falar quais seriam as medidas, as ações a serem tomadas. E também tem o Disque 100, que é muito bacana, porque no Disque 100 você pode fazer a denúncia anônima, né? Você, às vezes, não está acontecendo com alguém da sua família, mas você suspeita de que está acontecendo com alguma outra criança, algum adolescente. Você pode ligar no Disque 100, fazer a denúncia de forma anônima. Essa denúncia vai chegar para nós da rede e nós vamos ir atrás de ver o que está acontecendo com essa criança, para tirar dessa situação de risco, né, e resolver toda a situação. É isso então, obrigada e até a próxima. Muito obrigada pelo convite e até a próxima.